Muito bem, meu irmão, querido, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Você que está aqui no templo, corajoso, nesta noite gelada de São Paulo, não é? Vamos aqui cultuar a Deus. E você que está aí debaixo do seu edredom, cultuando conosco, que Deus te abençoe também. E eu creio que são muitos, não é? Louvado seja Deus porque nós podemos ter essa tecnologia para levar palavras de Deus até você, tá certo? Cada encontro que a igreja tem é um momento em que Deus nos capacita para a missão que Ele quer realizar na terra. E este encontro é um encontro de capacitação. Se você quiser aprender como servir a Deus, como expandir o reino de Deus na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, esse é o momento. Nós estamos nas quartas-feiras de capacitação para o discipulado, não é? Já falamos sobre como apresentar o projeto de Deus para as pessoas, como levar as pessoas a ter segurança da salvação em Jesus Cristo, da necessidade das pessoas se alimentarem da palavra e da oração. E hoje eu quero falar nesse processo de capacitação sobre a necessidade de termos consciência da generosidade. Deus nos ensina sobre a generosidade. Na verdade, quando nós falamos de generosidade, nos dá a impressão de que nós estamos sendo obrigados a fazer alguma coisa. Não, na verdade, a prática da generosidade é uma prática libertadora. Quando somos generosos, quando convertemos o nosso coração para a generosidade, nós estamos nos livrando da mesquinharia, da mesquinhez, de um estilo de vida pobre e, na verdade, vivendo as grandes riquezas do Senhor. Não é? Já adianto para você que, quando falamos de generosidade, entendemos que o que nos enriquece não é aquilo que nós acumulamos, o que retemos, mas aquilo que nós distribuímos, aquilo que nós usamos para abençoar. Esse é o assunto dessa noite. Quero ler com você para nós orarmos. Eu vou usar vários textos bíblicos, mas eu quero ler esse texto principal, 2 Coríntios 9, de 6 a 11, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: lembrem-se que aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Verso 10. Aquele que supre a necessidade ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Verso 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em graça, em ação de graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode me acompanhar em oração? Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós possamos abrir agora os nossos corações, para que através do estudo desta noite nós possamos nos capacitar para ensinar a outros que estamos discipulando, estamos guiando nos teus caminhos, mas que o Senhor encontre também, que a tua palavra encontre morada nos nossos corações. Eu quero orar nesta noite, meu Deus, por alguém que está preso em uma vida medíocre, uma vida em que retém tudo o que precisa dar, o que precisa usar para abençoar. Que esta seja uma noite de libertação para uma vida de prosperidade no verdadeiro sentido desta palavra. Que a palavra do Senhor traga libertação para todos os meus irmãos e amigos que me ouvem nesta noite. Assim eu oro agradecido,
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Como já disse, estamos algumas quartas-feiras capacitando a igreja para o discipulado. Você pode discipular alguém, falar de Jesus para alguém no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu trabalho. E nós estamos aqui dando alguns passos para que você possa dar e alguns elementos para que você possa usar nesse processo de discipulado. E como disse semana passada, eu não estou dizendo que o discipulado é começar uma série de assuntos, discutir todos eles e encerrar. O discipulado, ele tem o seu fim, ou talvez nem tenha o seu fim, mas ele teria o seu fim quando a pessoa que você ganhou para Jesus, quando essa pessoa está integrada na igreja, está madura na fé e está reproduzindo, replicando o processo que ela mesma viveu de crescimento na palavra de Deus. Ou seja, o processo de discipulado vai terminando quando essa pessoa está discipulando um outro de maneira madura. Então não se trata apenas de algumas lições, se trata de um relacionamento em que você vai conduzir essas lições, esses assuntos são elementos que você vai usar para conduzir essa pessoa ou essas pessoas aos pés de Jesus Cristo. Então, hoje eu falo de generosidade. Generosidade tem a ver com bens, tem a ver com dinheiro. E geralmente é muito difícil falar sobre isso. E as nossas igrejas históricas têm uma certa dificuldade em falar sobre isso, porque se fala de maneira distorcida, de um modo geral, sobre o assunto em muitos lugares. Existe um desvio da igreja atual sobre esse tema. Hoje se fala muito em dinheiro na igreja, mas na maioria das vezes, ou em grande porcentagem dessas vezes, se fala de dinheiro como algo para manipular as pessoas. Dizendo de outra forma, as pessoas são manipuladas para que as igrejas arrecadem mais dinheiro e os seus líderes se tornem cada vez mais ricos. Se ensina também, de maneira distorcida, a fazerem barganhas com Deus. Você dá tanto e Deus te dá tanto, e se você não der, Deus não vai te dar, e ensinam essas coisas. Existe muita falta de transparência a respeito do dinheiro que a igreja arrecada muitas vezes. Existe o falso ensino a respeito da prosperidade. Existe uma ênfase, quando se fala de dinheiro na igreja hoje, na prosperidade financeira e material. E é o único foco, muitas vezes, colocado para aqueles que, no discurso daqueles que querem arrecadar. Se você trouxer o seu dinheiro para a igreja, financeiramente você vai prosperar, definindo prosperidade como acúmulo de bens materiais ou ou melhoria da vida financeira. Hoje, nos dias atuais, nós temos as novas indulgências lá da época de Lutero, quando Lutero fez a reforma protestante, século XVI, onde a igreja vendia o perdão dos pecados e outras coisas, e hoje nós vivemos algo muito semelhante. As indulgências estão sendo comercializadas, As bênçãos de Deus estão sendo vendidas. Recentemente falava com uma pessoa que foi a uma dessas igrejas que pregam esse ensino falso da prosperidade, e essa pessoa disse para mim que voltou para casa horrorizada porque a igreja vendia lá uma espécie de pombo, e esse pombo simbolizava o Espírito Santo, e a pessoa que estava dirigindo, fazendo esse apelo, dizia: você precisa do Espírito Santo na sua casa, você precisa do Espírito Santo na sua casa, você precisa comprar, você precisa levar, o Espírito Santo precisa estar dentro na sua casa, se referindo àquele objeto. E quando ele foi para adquirir aquele objeto, ele tinha que pagar R$10.000 para ter o Espírito Santo dentro da casa dele. São novas indulgências. Muitos estão caminhando por essas veredas. Existe o enriquecimento em nome da religião.
Muitas vezes encontramos pessoas que não têm profissão e por saberem falar bem, por terem um bom discurso, um bom poder de convencimento, essas pessoas enriquecem, né? Enriquecem em nome da religião. Líderes religiosos que vivem uma ostentação, porque de alguma forma explora o desespero das pessoas, pregam a armadilha do medo e do inferno para aqueles que não querem trazer dinheiro para a igreja e fazem isso para arrecadar. Hoje existe um mercado gospel, o proselitismo moderno. Certa vez, ano passado, retrasado, preguei numa igreja no interior e o pastor veio falar comigo assustado porque chegou uma determinada igreja na cidade, dessas que tem uma e tem várias filiais, e eles alugaram lá um galpão, investiram lá milhões e fizeram aquela frente faraônica, aquela coisa cheia de luzes, bem interessante, e voaram com um helicóptero sobre a cidade, distribuindo convites e fazendo grandes promessas, e em 3 meses eles estavam com uma igreja de 500 pessoas. Não batizou ninguém, não discipulou ninguém, não ganhou ninguém para Jesus, mas tinha lá um grupo de 500 pessoas, todos eles vindo de outras igrejas. Eu fico me perguntando qual a função dessas igrejas para o reino. Estão ganhando vidas para Jesus? Estão pregando para a transformação? Ou estão apenas abrindo filiais para que aquela filial arrecade a quantidade X de dinheiro para mandar para a sede, para que os seus líderes vivam ostentando uma vida que realmente está fora do padrão? É difícil falar sobre dinheiro na igreja, sobre prosperidade, por todas essas coisas. Mas, por um outro lado, por todas essas coisas que estão acontecendo, nós precisamos falar de dinheiro na igreja. Precisamos falar de maneira bíblica. Precisamos ensinar o que Deus ensina. E nesse processo de discipulado é muito importante que nós conversemos com a pessoa que está se aproximando de Jesus, que está conhecendo a Deus, está dando os primeiros passos espirituais, a importância de um coração generoso, a importância da relação que essa pessoa tem com o seu dinheiro, para que o seu dinheiro e os seus bens não sejam o seu Senhor, mas sejam servos, e que Jesus Cristo seja de fato o seu Senhor, e que o seu dinheiro, os seus bens, podem contribuir como muitas outras coisas, como o seu tempo, os seus dons e os seus talentos, para o crescimento do reino de Deus. A Bíblia fala muito de dinheiro, a Bíblia fala de dízimos. Malaquias capítulo 3, verso 10, nós lemos assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos venha maior abastança. Malaquias 3:10. O dízimo está instituído por Deus no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e muitas pessoas argumentam: não, eu não sou dizimista porque isso é do Antigo Testamento. Mas se você olhar, por exemplo, para 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. E associando a isso, versículos anteriores, verso 6, lembrem-se que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura colherá. Cada um dê conforme determinou o seu coração, o texto que eu já li, né? E a Bíblia também no Novo Testamento fala, não usa a palavra dízimo, mas fala que nós devemos trazer para o Senhor, né? Trazer para o Senhor conforme a nossa prosperidade, ou seja, proporcional àquele que a nossa prosperidade. Isso está em 1 Coríntios 16:2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte conforme a sua prosperidade. Isso é percentual.
conforme a sua prosperidade. O que prospera muito, coloca muito. O que prospera pouco, coloca pouco. De outra forma, a Bíblia, no Novo Testamento, também fala de dízimos e fala de ofertas. O dízimo, ele é definido pelo próprio Deus. A palavra diz, se você procurar em qualquer dicionário, o significado de dízimo, você vai entender. 10ª parte. Esse é o princípio que Deus criou. 90% do que nós recebemos no mês, Deus permite que isso seja administrado por nós para alimento, para vestimenta, para lazer, para passeios, para diversão, para todas essas coisas. Mas a 10ª parte de tudo que Deus coloca nas nossas mãos, essa 10ª parte não pertence a nós, de acordo com esse princípio, pertence a Deus. Pertence a Deus. E nós devemos devolver, porque essa é uma instituição divina. Deus instituiu isso para que a igreja se mantenha, para que o reino se estenda, para que esses recursos sejam usados para outras pessoas serem alcançadas para o reino de Deus, para que igrejas sejam construídas, missionários, pastores sustentados para fazer a obra de Deus. Então, não é uma invenção de nenhum pastor, de nenhuma igreja. O próprio Deus instituiu. Se você olhar desde Gênesis, você vai ver que o dízimo está na Bíblia. E se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que o dízimo está também no Novo Testamento. Em toda a Bíblia nós encontramos a instrução de Deus para dizimarmos. A 10ª parte do que tem para nós, que vem para nós devemos devolver a Deus. Se você está usando essa 10ª parte para fazer qualquer outra coisa, eu preciso dizer para você que você está usando um dinheiro que não é seu. Ele pertence a Deus. Não é seu. A 10ª parte pertence a Deus. O dízimo é estabelecido por Deus. A oferta, diz a Bíblia, é estabelecida pelo nosso coração. Quando você está na sua igreja e os líderes ou o pastor querem levantar uma oferta para comprar cadeiras, ou para pintar o templo, ou para construir um templo no sertão, então ali você com Deus, você vai orar e você, na sua intimidade com Deus, você vai determinar o valor da oferta que você vai entregar ao Senhor. Se é 10%, se é 5%, se é 20%, se é 100%, você com Deus, de acordo com o momento que você está vivendo, logicamente de maneira consciente, fazendo contas, né? Se você tem um dinheiro no seu bolso e tem um compromisso financeiro com esse dinheiro na segunda-feira, e você está num culto em que se levanta uma oferta, muito melhor para o seu testemunho que na segunda-feira você pague a sua conta. Tá? Você pague a sua conta. Porque Deus vai ficar feliz e você vai testemunhar daquilo que Deus está fazendo, sendo uma pessoa correta com a sociedade. Mas as ofertas também são contempladas, ensinadas na palavra. Eu conheço muitas pessoas que dizem, pastor, olha, eu devolvo meu dízimo e pronto, acabou, não me fale mais. Isso determina um estado de coração. Quer dizer, eu já cumpri dízimo. Para mim, a minha relação com dinheiro e com Deus é uma obrigação. Cumpri a minha obrigação, acabou. Né? Acabou e eu não tenho mais nada a fazer diante disso. Tá? Muitas pessoas dizem assim, o dízimo ele é voluntário, não é? Então entrega quem quer, devolve quem quer, é assim. Olha o que diz lá Mateus capítulo 22, 21. Disse-lhe eles, né? Dê a César, Jesus dizendo, dê a César. Então ele lhes disse, está ruim a coisa aqui, está difícil. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus ensina nesse texto é que nós temos obrigações legais diante da sociedade. Se você deixa de pagar impostos por alguns anos, o que acontece com você? No Brasil não acontece muita coisa, mas se você deixou de pagar imposto de renda nos Estados Unidos, você vai preso.
Porque é uma obrigação que você tem com a sociedade, com o governo, né? E aí, Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Nós temos obrigação com o governo, com a nossa sociedade, mas moralmente eu entendo que também temos uma obrigação moral com o reino espiritual. É isso que a Bíblia diz para mim de maneira clara. Eu entendo assim e eu pratico assim, eu vivo isso. Eu tenho a obrigação de pagar os meus impostos, mas eu tenho a obrigação moral, porque eu fui alcançado pela graça e eu entrei em um projeto grandioso de expansão do reino. Eu sinto que eu tenho a obrigação de contribuir financeiramente para que esse reino se estenda, para que outras pessoas sejam alcançadas como eu fui. Então, não sei se é bem assim. O dízimo é para quem quer, se tiver vontade. Todas as pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo salvas, elas têm uma obrigação moral diante de Deus de fazer com que, de trabalhar para que outras pessoas sejam alcançadas assim como ela foi. Essa é a nossa obrigação diante do reino de Deus. As pessoas me perguntam assim, então se eu não devolver o dízimo, eu vou para o inferno? É isso? Não. A Bíblia não associa a infidelidade nos dízimos à salvação. Mas vale aí uma reflexão. Aquela pessoa que foi alcançada por Jesus Cristo, aquela pessoa que foi impactada pela graça, aquela pessoa que foi tirada das trevas e trazida para a maravilhosa luz de Jesus, aquela pessoa que estava caída no lamaçal e o poder do Evangelho a levantou e a colocou em pé. A pessoa que passou por essa experiência real, ela não terá dentro de si outra possibilidade senão investir de todas as formas, inclusive financeiramente, para que outras pessoas vivam a mesma experiência que ela viveu. Então, se eu não devolver o dízimo, eu vou para o inferno, a Bíblia não faz essa associação. Mas eu acredito que aquele que foi salvo por Jesus Cristo tem o privilégio de participar financeiramente da extensão do seu reino. E uma vez que você não se sente nesse privilégio, deixa que os outros façam. É preciso rever a sua relação com Deus. Por quê? Porque Deus, através de um projeto tão grande, alcançou você, transformou a sua vida, te deu alegria, te deu paz. E você não quer contribuir para que outras pessoas vivam o que você viveu. Por quê? Algo estranho existe. E isso precisa ser revisto diante de Deus. O dízimo, as ofertas são estabelecidos pelo próprio Deus, como eu já disse, para o sustento da sua obra, da sua igreja, e o sentimento que deve estar no nosso coração quando nós dizimamos e ofertamos, não é o sentimento de tristeza, de pesar, eu vou porque o pastor fica falando, eu vou porque sempre estão falando disso na igreja. Não, o sentimento que deve haver no nosso coração ao participarmos financeiramente da igreja, do sustento da igreja, é o de gratidão, é o de reconhecimento. Se não existe gratidão no seu coração, se você não dizima ou oferta por reconhecimento daquilo que Deus faz, melhor seria que você não trouxesse o seu dinheiro para a igreja. Vai dizer, o pastor está louco, está pedindo para eu não levar o meu dízimo. Se não for dessa forma, é melhor que não venha, porque não vai ser bênção. Não vai ser usado por Deus. O dízimo e a oferta deve simbolizar a nossa alegria de termos sido alcançados pelo amor de Deus. Deve simbolizar a entrega da nossa vida no altar de Deus. Se não for assim, o dinheiro pode até chegar, mas Deus não recebe essa oferta assim, se não for uma entrega total. Não é?
Levítico 27, 30, 32 vai dizer que o dízimo pertence ao Senhor. Malaquias 3:10, conforme li, vai dizer que o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro, no depósito do templo, ou seja, no templo. O templo administra o dízimo dos cristãos. É assim que a Bíblia nos ensina. E quando fazemos isso, nós podemos confiar de que Deus, e aí eu entro na questão da generosidade para a gente ir fechando a nossa conversa de hoje à noite. Não é? O que Deus promete lá em Malaquias 3:10? Ele vai abrir a janela dos céus sobre aqueles que são fiéis dizimistas. O que Deus promete, por exemplo, em Provérbios capítulo 11, 24 a 25, que eu leio para você, ele diz assim, olha, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Eu estou lendo Provérbios 11, 24 e 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você consegue entender esse princípio de Deus? É libertador ou não? O que enriquece você? O que faz você prosperar? Não é o que você retém, não é o que você guarda, mas é o que você usa para abençoar aqueles que precisam. É isso que enriquece. E aqui eu quero repetir, eu tenho falado disso muitas vezes, a definição de prosperidade. Prosperidade não significa você ter muito dinheiro, dirigir um carrão, morar numa mansão e fazer as melhores viagens que um ser humano pode fazer. Não, a prosperidade não se refere exatamente a isso. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas que dirigem carrões, que moram em mansões, que fazem as viagens dos sonhos, e essas pessoas não são prósperas. Dirigir um bom carro, morar numa boa casa e fazer boas viagens pode até fazer parte da prosperidade, da prosperidade, mas dizer que isso é prosperidade não é. Não é. A prosperidade deve ser definida como viver na ausência de escassez. Isso é prosperidade. Tudo que você faz, você tem o suficiente. Você tem em abundância o que você precisa para viver o que você está vivendo. Prosperidade significa ter a bênção de Deus sobre tudo que você faz, e tudo que você faz dá certo. Todos os seus planos são abençoados por Deus. Isso é prosperidade. Tudo aquilo que você planeja em oração, buscando a orientação de Deus, você coloca os pés, Deus abre as portas. Você coloca a mão e Deus abençoa. Você coloca ali e Deus abençoa. Isso é prosperidade. Não está exatamente relacionado a grandes quantidades de dinheiro. Eu me lembro uma vez, eu comprei um carro, que era um carro seminovo, e levei ao mecânico, e o mecânico perguntou para mim, o que você está achando desse carro? Eu disse, maravilhoso. E o consumo? Fantástico. É um consumo muito bom, porque o ex-dono desse carro vivia aqui toda semana reclamando dele. Um carro que alguém que não tinha o coração generoso usava, podia dar muitos defeitos, mas um carro nas mãos de alguém que tem o coração voltado para Deus e um coração generoso, Deus faz com que aquilo funcione de outra maneira. A prosperidade, ela tem a ver com a harmonia interna, pessoal, você com você mesmo. Tem a ver com a harmonia conjugal, familiar. Tem a ver com você ter suficiente para viver, para comer bem com a sua família. E Deus é tão bom que às vezes Ele dá até mais do que a gente precisa para viver tudo isso. Então, o que Malaquias 3:10 está dizendo? O que 2 Coríntios 9, de 6 a 11 está dizendo? O que Deus está dizendo com esse texto? Ele está dizendo, venha fazer uma troca comigo, venha fazer uma barganha comigo, se você me der isso, eu te dou aquilo, se você me der aquilo, eu te dou aquilo. Não é essa a interpretação correta do texto. O que Deus está dizendo é assim, olha, se você for generoso, eu prometo uma coisa, não vai faltar nada para você.
Se você abrir o seu coração diante das necessidades que estiver ao seu redor, e você pegar daquilo que eu confiei a você, para abençoar quem precisa, para abençoar o meu reino, para abençoar a minha igreja, a expansão do meu reino, eu garanto, eu prometo, não vai faltar para você, em nada vai faltar para você, em nada vai faltar para você. Olha o que diz o verso 8, 2 Coríntios 9:8, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Está muito claro para você? Não é barganha. Deus diz, se você usar o que eu confio a você para abençoar, não para reter, para abençoar. Ele diz assim, olha, em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo que é necessário, eu vou fazer transbordar. Em tudo. E aí, esse texto é libertador para o meu coração. Verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer frutos, e crescer os frutos da justiça. Eu entendo, principalmente no verso 11 que eu vou ler para você. Eu entendo que quando Deus confia a mim uma quantidade de bens, quer seja dinheiro, carro, casa, apartamento, recursos, sejam quais forem. Deus confia a mim essa quantidade de bens. E eu retenho tudo isso. E eu seguro tudo isso para mim. Eu entendo que a lógica dos céus é o seguinte: Deus olha para mim, Ele me deu bens e recursos e eu retenho. Eu não abençoo ninguém. Ao meu redor tem pessoas necessitadas, mas eu retenho, eu seguro. Eu creio que a lógica espiritual funciona assim. Deus vai olhar para mim e vai dizer, para que eu vou te dar mais alguma coisa se o que eu te dou você usa de maneira egoísta? Você não é um canal, você não é um instrumento meu para abençoar. Para que eu vou colocar mais alguma coisa nas suas mãos? Para quê? E a pessoa fica com aquilo que tem e vai perdendo aquilo que tem, num estilo de vida mesquinho que muitas vezes, como eu já disse, a falta de generosidade é denunciada no próprio estilo de vida de alguns. Eu não estou dizendo que todo mundo que está passando por um deserto, por uma situação difícil financeira, é porque não é generoso. Não, não é uma regra para generalizar. Mas em muitos casos, nós percebemos que a falta de generosidade pode ser vista no estilo de vida. Um estilo de vida medíocre, um estilo de vida mesquinho. Tudo quebra. Nada dá certo, sabe? A pessoa próspera, ela pode ter aquele carro que consideram o carro mais inferior que existe, mas o carro está direitinho, está pintadinho, está tudo funcionando, está bonitinho, está limpinho, ou seja, tem prosperidade naquele carro simples. Mas a pessoa que não tem o seu coração generoso, parece que tudo ao redor começa a desmoronar. Você olha, parece que está tudo deteriorando, sabe? Olha o que diz o verso 11, eu já vou terminar. Vocês serão, presta atenção nisso, eu estou lendo 2 Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. De que formas? De todas as formas. De que formas? De todas as formas. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por que Deus coloca bens nas nossas mãos? É para reter? Não. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O fim de tudo é a glória de Deus. O propósito de tudo é a glória de Deus. Rendemos graças ao Senhor. É por isso que Deus te deu o carro que você dirige, o salário que você tem, a casa que você mora, tudo que está ao seu redor deve ser usado para a glória de Deus. Não retenha aquilo que pertence
pertence a Deus. Use tudo isso para abençoar. Tenha um coração generoso. Por quê? Se você tiver um coração generoso, Deus te deu um, Deus vai te dar dois. Se você com dois continuar sendo generoso, Deus de dois pode te dar quatro. E se em quatro você puder abençoar muitas outras pessoas, de quatro Deus vai te dar 10, e vai te dar 20, vai te dar 100 e vai te dar 1000. Sabe por quê? Porque você não é um pântano que retém, você é um canal que abençoa todos os que estão ao seu redor. Volto a ler o verso 11, esse verso é muito forte. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, não só com dinheiro não, de todas as formas. Paz de espírito, harmonia conjugal, saúde, harmonia familiar, os filhos prosperando para a glória de Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Ou seja, Deus vai dar tanto para você, se você hoje decidir se libertar da mesquinharia, da mesquinhez e adotar para você, diante de Deus, esse coração generoso. Deus vai dar tanto a você, que sempre que houver uma ocasião, é o que a Bíblia está dizendo, você vai semear, você vai ser generoso. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. Pastor, quem então deve dizimar? Quem então deve ofertar? Quem então deve ser generoso? Deve ser generoso, dizimando e ofertando, abençoando pessoas dentro e fora da igreja, não é? Quem foi salvo pela graça de Jesus Cristo? Quem deve dizimar, ofertar e ser generoso? Aquele que foi atraído pelo grande amor de Deus. Quem deve ofertar, dizimar e ser generoso? Aquele que é sustentado pelo poder do alto e reconhece isso. Quem deve ser generoso, dizimar e ofertar? Quem tem gratidão a Deus por ter sido salvo e entende que está de pé porque é sustentado pelas mãos de Deus. Quem deve ser dizimista, ofertante e generoso com uma igreja de Cristo e com todos ao seu redor? Aquele que deseja a expansão do reino de Deus, aquele que deseja que outros vivam o mesmo milagre, o da salvação, do perdão de pecados, o mesmo milagre que viveu, deseja que outros vivam o mesmo milagre do evangelho que aconteceu no seu coração, deseja que outros também sejam alcançados por esse grande milagre, o milagre da salvação, o milagre da graça, o milagre do perdão de pecados. Todas essas pessoas devem ser generosas, devem ofertar e devem dizimar. Para terminar e orar com você, eu quero ler 2 textos. Deus é generoso, Ele dá o exemplo para nós. Salmo 104, 24 diz assim: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes, diz a palavra de Deus. João 3,16, o versículo clássico. Conhece? O que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira intensa, que o que Ele fez? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos amou tanto que Ele deu tudo o que Ele tinha, a própria vida por nós. O exemplo de generosidade nós encontramos em Deus, o Pai, e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você ainda vive preso em uma vida mesquinha, aquela mesquinho, quando eu uso essa palavra, me vem à mente uma figura, aquela pessoa que come escondido, para ninguém ver o que está comendo, para não pedir um pedaço. Se você está preso nisso, nesta noite, Jesus Cristo quer te libertar. Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro. Mas Ele dirige o seu reino através de princípios. E Ele diz assim: aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Venha ter a alegria de ser honrado por Deus.
Venha ter a alegria de ser honrado por Deus, obedecendo aquilo que Ele pede a você. E certamente você vai ter o privilégio de ser honrado por Ele em todos os momentos da sua vida. E serão enriquecidos de todas as formas, para que sejam generosos em qualquer ocasião. É a mensagem de Deus para o meu e seu coração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra me capacite para instruir a outros que eu estou conduzindo aos teus pés. Amém.